Boa tarde a todos. Havendo quórum, declara aberta a primeira sessão mensal do mês de outubro da primeira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público. Queria dirigir um especial cumprimento e desejar uma tarde profícua de trabalho ao colega Newton, à colega Mônica e ao colega Locatelli. Queria também dirigir um especial cumprimento aos promotores e às promotoras de justiça que eventualmente estejam nos assistindo. Cumprimentar a Ana Rosa, em nome dela, todos os servidores que estão prestando apoio para que esta solenidade vá a bom termo, e cumprimentar também o público em geral que eventualmente esteja nos assistindo pelas mídias sociais. Hoje, como é a primeira sessão mensal, a ordem de votação é decrescente de antiguidade. Como eu relatei por primeiro na última sessão, hoje é a vez do colega Newton iniciar a relatoria dos seus procedimentos. Votam com Vossa Excelência a colega Mônica e o colega Locatelli, a quem eu indago se persiste algum destaque aos votos do colega Newton. Senhor presidente, eu já li com atenção todo o emendário que nos foi encaminhado com antecedência, não tenho nenhum destaque a fazer e acompanho o relator em todos os seus pronunciamentos. Senhor presidente, da mesma forma, li atentamente todos os votos, analisei até alguns processos ali interessantes, da área que mais me agrada, na área ambiental, e todos devidamente considerados e aprovados. Com a palavra, colega Newton. Obrigado, senhor presidente. Bom, inicialmente quero deixar registrados meus cumprimentos a Vossa Excelência, ao doutor Narciso, nosso presidente, e também aos conselheiros Mônica e Paulo Locatelli, e dizer da minha alegria em participar mais uma vez nessa nossa tarde de trabalho. É sempre uma satisfação reencontrá-los a cada quinzena, é sempre um motivo de alegria e sempre nos enriquece muito, não só profissionalmente, mas também no plano pessoal. Dito isso, eu informo a turma revisora que retirei de pauta a notícia de fato 01/2022, 024882-7, que é de Balneário Camboriú, e também a notícia de fato 01/2022, 20492-8, de Araranguá. Ambos se tratam de recursos que vieram no último dia da distribuição, e para que a gente fizesse uma análise um pouquinho melhor, mais aprofundada, né? Eu retirei de pauta para trazer para a próxima sessão. Nos destaques eu tenho 2 recursos, são matérias extremamente simples, né? Nada complicada. A primeira delas é da terceira promotoria de Uruçanga, a notícia de fato 01/2022, 23917-2, da área da moralidade. Esse procedimento trata de uma representação feita por uma candidata num concurso público do município de Cocal do Sul, para o cargo de assistente administrativo. Ela foi aprovada na 9ª classificação. As disputas de cargos vagos no certame eram de 3, só que tão logo vencido a valia do concurso, o município, a administração propôs, junto ao Legislativo, a criação de mais 6 cargos desse mesmo cargo de assistente administrativo, e com base nisso ela entendia que teria direito de ser chamada porque foi a 9ª classificada do concurso. Obviamente, ela tentou judicialmente, né, obter vamos dizer assim, essa indicação, ou essa decisão judicial favorável para ser chamada, não conseguiu, e agora também reclama, dizendo que o município estava utilizando servidores da área administrativa, aliás, de cargos comissionados para exercer funções administrativas. Isso foi objeto de uma representação junto ao Tribunal de Contas, que também resultou sem efeito concreto significativo. O Tribunal de Contas apenas fez uma recomendação que foi acolhida pela administração no sentido de disciplinar essa matéria.
Então, as razões do indeferimento dessa notícia de fatos são exatamente essas, né? O recurso da parte interessada não acresce nada, né? E então eu estou entendendo que esse tema foi tratado de uma forma adequada pelo órgão de execução. O município tem autonomia para definir o momento em que quer criar novos cargos, né? E nesse caso, essa proposta, esse projeto de lei que foi, no fim, acabou se transformando em lei, ele foi apresentado depois que já tinha vazado, vamos dizer assim, o prazo de valia do concurso que a representante havia se submetido, né? Então, não há nenhuma matéria pendente, porque o Tribunal de Contas também já equacionou a questão dos cargos comissionados que estavam sendo utilizados para atividades de assistente administrativo e não cargos de chefia, e de maneiras que, então, em razão dessas circunstâncias todas, eu estou conhecendo do recurso e também negando provimento. Um segundo destaque que eu tenho, se trata também de um recurso feito por um cidadão que reside no bairro José Mendes. Ele é ciclista e estava reclamando de que a área onde ele pedala tinha muito buraco, tinha muita curva, tinha, enfim, uma série de irregularidades, e que também os ônibus do transporte coletivo desenvolviam uma velocidade excessiva no local, e que isso punha em risco, vamos dizer assim, a sua integridade. As informações passadas pela administração e comprovadas no processo é de que os motoristas da área dos coletivos que transitam por ali foram notificados para desenvolver uma velocidade que fosse mais compatível com o local e as circunstâncias, isso de um lado. E, por outro lado, também a administração informa que já tomou providências, determinou providências junto à Secretaria da Infraestrutura para equacionar algumas questões que eventualmente possam ser objetos de conserto ou de adequação. Em razão dessas circunstâncias, e como se trata de uma representação isolada, né, não há uma consistência, vamos dizer assim, em termos de número de pessoas que teriam reclamado dessa situação no local, eu penso que a decisão do colega de indeferir essa notícia de fato foi adequada, e por isso também estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Quanto ao mais, são procedimentos que eu passo a indicar, em que simplesmente homologuei as decisões as promoções de arquivamentos feitas pelo primeiro grau. Inicio, então, dizendo que da área da moralidade se trata de um procedimento da Promotoria de Justiça de Cunhaporã, que é o Inquérito Civil 06-2015, 4831-0, da segunda Promotoria de Justiça de Garopaba, o Inquérito Civil 06-2019, 0791-2, também na área da moralidade, da primeira Promotoria de Justiça de Orleans, o Inquérito Civil 06-2019, 2897-3, da terceira Promotoria de Justiça de Mafra, o Inquérito Civil 06-2020, 0164-0, ainda moralidade, terceira Promotoria de Justiça de Balneário de Pissarras, o Inquérito Civil 06-2021, 1465-0, moralidade, da Promotoria de Justiça de Quilombo, o Inquérito Civil 06-2021, 2644-6, da Promotoria de Justiça de Quilombo também, o Inquérito Civil 06-2021, 4595-4, também moralidade, da primeira Promotoria de Justiça de Capinzal, o Inquérito Civil 06-2021, 4900-6, da 10ª Promotoria de Justiça de Chapecó, procedimento preparatório 06-2022, 2251-0, ainda moralidade, e da primeira Promotoria de Justiça de Braço do Norte, o Inquérito Civil 06-2022, 2262-1, da 14ª Promotoria de Justiça de Chapecó, o Inquérito Civil 06-2021, 3928-5, esse da área do controle externo da atividade policial, da 28ª Promotoria de Justiça da Capital, o Inquérito Civil 06-2021, 3294-8, da área ambiental, da 33ª Promotoria de Justiça da Capital, Inquérito Civil 06-2020,
5177-4, da área da cidadania, que é o último procedimento que estava sob a minha relatoria para a data de hoje. Fico à disposição dos colegas para um eventual esclarecimento. Em não havendo, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, colega Nilton, pelos sempre bem colocados e claros e objetivos votos, né? Na sequência, concedo a palavra à colega Mônica para relatar os seus procedimentos. Votam com Vossa Excelência o colega Locatelli, este-presidente. Eu já analisei todos os seus procedimentos e propostas de voto, não tem nenhum destaque a fazer. Colega Locatelli. Da mesma forma, presidente. O pessoal está relatando aqui, eu acho que não estão nos escutando no YouTube. Parece que não está saindo o som lá, mas aqui nós estamos ouvindo todos bem, né? Sim. Tá perfeito aqui. Tá. Veio agora uma mensagem ali que parece que no YouTube não... Todos estamos sem som para transmissão. Uhum. Mas eu estou de acordo também. Então, com a palavra, colega Mônica, para a relatoria dos seus procedimentos. Obrigada, senhor presidente. Inicialmente, gostaria de desejar uma boa tarde. Cumprimento o conselheiro Dr. Narciso Geraldino Rodrigues, presidente dessa primeira turma revisora, o conselheiro Nilton Henrique Trenepo, o conselheiro Paulo Antônio Locatelli, e dizer que sempre é uma grande satisfação de poder reencontrá-los para mais uma sessão dessa primeira turma revisora. Eu estendo os cumprimentos às promotoras e promotores de justiça, servidoras e servidores, em especial esses que nos acompanham e tornam possível a sessão no dia de hoje. Também cumprimento a todos aqueles que eventualmente nos assistem ou que venham nos assistir. Cumpre registrar que no período eu recebi 29 procedimentos, foram convertidos em diligências, 2 procedimentos, sendo o inquérito civil 06/2020, final 443, dígito 7, da 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville, e a notícia de fato 01/2022, final 6276, dígito 8, da Promotoria de Justiça de São Carlos. Recebi ainda 15 procedimentos administrativos que tiveram deferidos os pedidos de prorrogação de prazo para as diligências em inquéritos civis de improbidade, isso por decisão monocrática. E foram, por fim, proferidos 12 acordos. Como já registrado, todos os votos foram encaminhados com antecedência aos senhores conselheiros para análise e discussão. E na data de hoje, eu não tenho nenhum destaque a fazer. Os acordos foram proferidos nas áreas da moralidade administrativa, no inquérito civil 06/2016, final 24654, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Videira, no inquérito civil 06/2020, final 2378, dígito 9, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joaçaba, o inquérito civil 06/2021, final 664, dígito 0, da 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó, o inquérito civil 06/2021, final 3443, dígito 5, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Papanduva, o inquérito civil 06/2021, final 1040, dígito 0, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Trombudo Central, o inquérito civil 06/2019, final 605, dígito 7, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Videira, o inquérito civil 06/2020, final 2365, dígito 6, da Promotoria de Justiça da Comarca de Modelo, o inquérito civil 06/2018, final 6875, dígito 0, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Biguaçu, e esses eram da moralidade administrativa. Do meio ambiente, o inquérito civil 06/2019, final 1217, dígito 0, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê, o inquérito civil 06/2021, final 4297, dígito 9, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê, o inquérito civil 06/2020, final 3787, dígito 2, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê.
Infância e Juventude, por fim, o inquérito civil 06/2021, final 3634, dígito 4, da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Araranguá. Eram esses, senhor presidente, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, colega Mônica, pelos sempre esclarecedores e bem fundamentados votos. Na sequência, concedo a palavra ao colega Locatelli para relatar os seus procedimentos. Votam com Vossa Excelência, ex-presidente, o colega Newton. Eu, da minha parte, li todos os seus projetos de voto e não tenho nenhum destaque a fazer. Colega Newton. Da mesma forma, senhor presidente, eu li atentamente todas as propostas de encaminhamento do conselheiro Paulo Locatelli e não tenho nenhuma observação a ser feita. Com a palavra, colega Locatelli. Obrigado, senhor presidente. Prazer muito grande estar aqui novamente ao seu lado, ao lado do colega Newton, da doutora Mônica, e queria cumprimentar todos os colegas que estão nos acompanhando de modo virtual, todos aqueles que nos assistem pelo YouTube, agora com o som normalizado. Eu recebi, encaminhei aqui no meu período, o total de procedimentos no período foram 30, sendo o destaque uma notícia de fato pelo recurso em razão da não instauração da investigação. 14 procedimentos administrativos recebidos e 15 inquéritos civis, todos, né, devidamente, eu vou abordar aqui, homologados, sem retorno para diligência, enfim. Eu retirei de pauta um procedimento que era trazido para uma melhor avaliação, que é o procedimento 09/2022, 39745, da 5ª Promotoria de Justiça de Blumenau, que é um recurso de arquivamento de um procedimento administrativo, mas será levado na próxima sessão. O destaque fica por conta do procedimento 01/2022, 82286, da 8ª Promotoria de Justiça de São José, que é um recurso, uma notícia de fato relacionada à moralidade administrativa, é um recurso contra o indeferimento de uma notícia de fato, em razão de possíveis pagamentos que teriam sido feitos de forma irregular pelo município de São José, a título de férias vencidas e que não tinham sido usufruídas tanto pela prefeita da época quanto pelo vice-prefeito. Foram realizadas algumas diligências pelo representante do Ministério Público local e se detectou, doutores, que foi uma informação incorreta que foi publicada no portal da transparência. Vejam a gravidade que é de uma informação, sei lá, e dá todo aquele balbúrdia, né, questão midiática, política, enfim. Mas se constatou, então, foi feita uma duplicidade de valores, doutor Newton, que foi devidamente informado. Foi feita a correção, rapidamente, foi efetuada, e em relação a esses, foi até analisou também no despacho de quem deferiu, foi reconhecido o direito da prefeita, né, do chefe do Poder Executivo, de decidir, né, ter essa discricionalidade sobre a fruição das próprias férias, né. Constatou essa ausência de prejuízo ao erário, né, então, por ter sido o portal de transparência do município que apontou esses pagamentos exorbitantes, valores muito altos realmente, logo foram adotadas providências para corrigi-los. E por se tratar de funções exercidas de forma ininterrupta, há essa possibilidade, então, de decidir sobre a fruição das próprias férias. Não se comprovou qualquer tipo de ato de improbidade administrativa ou de locupletamento ilícito. E, então, diante da inexistência de qualquer justificativa fática para o prosseguimento das investigações, foram, com acerto, indeferidos. Em relação, foram, como eu falei, 13 PAs prorrogados, né, procedimentos administrativos prorrogados fundamentadamente para novas diligências em relação a investigações relacionadas à improbidade, e vou relatar aqui, né, os inquéritos civis que foram devidamente apresentados as emendas, projetos de emenda no sentido da homologação dos arquivamentos. Colega Locatelli, só uma questão de ordem. No procedimento numerado de número 13,
ao impedimento do colega Newton, então, nesse procedimento específico, vota a doutora Mônica, só para deixar esclarecido. Perfeito, eu já vou mencionar, o 13 o senhor já mencionou, né, da cidadania, né, da Promotoria de Justiça de Urubici, é isso? Exatamente. Perfeito. Então, eu já vou mencioná-lo aqui, que é o inquérito civil número 06/2019, 418-1, né, então foi homologado a pronúncia de arquivamento relacionada à cidadania. Então, consta nesse, como votante, o relator, este presidente e a colega Mônica. Pode prosseguir, colega Locaté. Certo. Os demais, então, na área do meio ambiente, o inquérito civil 2015, final 17582, da primeira Promotoria de Justiça de Orleans. O inquérito civil 2022, final 18639, da 10ª Promotoria de Justiça de São José. Também na área ambiental, o inquérito civil 2022, final 3080-0, da primeira Promotoria de Justiça de São João Batista. O inquérito civil 2020, 44995, da terceira Promotoria de Justiça de Gaspar. Aí já na área da moralidade administrativa, o inquérito civil 2016, 84286, da primeira Promotoria de Justiça de Braço do Norte. O inquérito civil 2019, 42297, da 7ª Promotoria de Justiça de Tubarão. O inquérito civil 2019, final 51320, da 2ª Promotoria de Justiça de Garopaba. O inquérito civil de 2017, 49471, da primeira Promotoria de Justiça de Guaramirim. Também na área da improbidade, o inquérito civil 2020, final 18853, da Promotoria de Justiça de Quilombo. Temos na área do consumidor o inquérito civil 2020, 23190, da 6ª Promotoria de Palhoça. O inquérito civil também de 2022, 35238, da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú. E também na área do consumidor, o inquérito civil de 2016, final 9510, da primeira Promotoria de Justiça de Papanduva. Na área da cidadania, temos aquele o número 13, já que já falamos. O 14º inquérito civil é do ano de 2016, final 6610-0, da 11ª Promotoria de Justiça de São José. E, por fim, o inquérito civil 2017, 33402, da Promotoria de Justiça de Forquilinha, na área da infância e juventude. Eram esses os procedimentos analisados. Obrigado, colega Locatelli, pelos sempre acurados e bem esclarecedores votos. Então, dando sequência, eu vou relatar os meus procedimentos. Eu vou relatar todos, né? Eu recebi 31 procedimentos, sendo que 12 deles eram de prorrogação de prazo de inquéritos civis na área da moralidade administrativa, e os demais estou relatando. Eu tenho como destaque duas notícias de fato. A notícia de fato, Senhor presidente, me permite? Eu já queria me antecipar e dizer que tive conhecimento prévio das propostas e não tenho nenhuma observação a ser feita. Obrigado, colega Newton. Eu me esqueci de mencionar, votam comigo o colega Newton e a colega Mônica, também a quem consulto sobre a existência ou não de destaque em relação aos votos que eu previamente apresentei. Senhor presidente, da mesma forma, o inventário foi analisado com muita atenção e, sendo que ao tempo não tenho destaques a fazer, acompanho Vossa Excelência em todos muito bem fundamentados votos. Obrigado, colega Mônica. Então, como eu estava falando, eu tenho dois destaques, uma notícia de fato de número 01/2022, 15.410, da primeira Promotoria de Justiça de Timbó,
né? Essa notícia, de fato, era relacionada à defesa dos direitos humanos e de cidadania, era a informação de que uma idosa estaria em situação de vulnerabilidade, residindo em imóvel precário e não ter assistência. Ao final, se concluiu, depois de uma vistoria e um acompanhamento do CREAS, que se tratava era de uma rixa entre uma nora e a sogra, essa senhora, né? E que elas moravam junto e daí construíram um aposento separado para ela, para não conviver mais com essa nora, né? E é um imóvel digno para ela morar, segundo a constatação do CREAS, e ela está recebendo toda a assistência necessária dos filhos, né? Então, o meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso apresentado pela interessada, né? E Esse também... é o velho problema de dividir terreno, né? Ah, sim, Bota nossa. uma casinha no fundo pro filho, É problema na encrenca na certa. certa. Problema na certa. Não tem como. Infelizmente é isso, né? Encrenca na certa, porque daí a mãe começa a interferir na vida do filho e a nora daí já não gosta, e aí acaba respingando aqui no Ministério Público, né? Nos dando trabalho. Mas, enfim, a gente está aqui para resolver essas questões. A segunda notícia de fato, essa é mais complexa, né? Que é a notícia de fato 01/2022, 19.9496 da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. Esse assunto até foi ventilado na imprensa, ele é relacionado ao repasse via Pix de recursos para os municípios no chamado Plano 1000 do governo do Estado, né? Aliás, eu particularmente elogio esse plano, porque ele trata igualitariamente todos os municípios e na proporção da sua população, né? Então, é um plano que, no meu ponto de vista, é democrático, né? Independentemente de partido político ou de filiação política e tudo mais. Mas aqui a denúncia era de que os convênios eram feitos sem que houvesse os principais fundamentos do recurso, que os convênios eles eram feitos sem o plano de trabalho, onde é que esse dinheiro ia ser aplicado. E, na verdade, o que acontece? Existem dois tipos de convênio. O convênio de adesão ao programa, que daí ainda não se trata da aplicação do dinheiro, é só uma adesão, é o convênio de adesão, mas aí tem um outro convênio, que é um convênio de repasse. E aí esses convênios têm o valor a ser repassado e a proposta de trabalho de aplicação desses recursos. E também a outra, assim, outro fundamento principal do recurso seria de que esses convênios ultrapassavam o exercício, o mandato do governo do Estado, e aí criava obrigação para os governos seguintes. Na verdade, ele não cria nenhuma vinculação com o exercício financeiro seguinte, porque os recursos são de um exercício financeiro. E aí o convênio dispõe sobre esses recursos. No próximo exercício financeiro, vai ser decisão de repasse ou não do próximo governo. Então, não há
essa extrapolação de obrigação, a obra até pode ultrapassar, mas a obrigação de quem faz o repasse não extrapola o orçamento dos anos seguintes, porque é só recurso deste orçamento, né? Então, por essas e por outras, eu conheci do recurso e neguei provimento, na esteira, inclusive, do que o próprio Tribunal de Contas já tinha apurado. Então, nos demais, como dizia o nosso colega Onofre, é mais do mesmo. E então eu só vou relatar o número, identificar os procedimentos e todos foram devidamente homologados. Começo com o meio ambiente, inquérito civil número 06/2021, 39896, da 22ª da capital. Inquérito, procedimento preparatório 2022, 14.700 da 6ª de Tubarão. Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, inquérito civil 2021, 686 da 15ª de Blumenau. Inquérito civil 2016, 65189 da 11ª da Promotoria de Justiça de São José. E Defesa dos Direitos do Consumidor, inquérito civil 2021, 46.309, da 29ª da capital. Inquérito civil 2022, 14.521, da 1ª Promotoria de Justiça de Guaramirim. O inquérito civil 2022, 37.669, da 6ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú. Por fim, moralidade administrativa, o inquérito civil 2017, 23.115, da 2ª Promotoria de Justiça de Ibirama. O inquérito civil 2018, 2068, da 2ª Promotoria de Justiça de Joaçaba. O inquérito civil 2019, 48.191, da 4ª Promotoria de Justiça de Concórdia. O inquérito civil 2020, 38.016, da 2ª Promotoria de Justiça de Garopaba. O inquérito civil 2021, 28.166, da 4ª Promotoria de Justiça de Concórdia. O inquérito civil 2021, 28.555, da 1ª Promotoria de Justiça de Itapoá. O inquérito civil 2021, 41.470, da 10ª Promotoria de Justiça de Chapecó. O inquérito civil 2022, 16.730, da 2ª Promotoria de Justiça de Joaçaba. O inquérito civil 2022, 21.111, da 5ª Promotoria de Justiça de Lages. E eram esses, o último é a notícia de fato que eu já mencionei. Então, eram esses os procedimentos da minha relatoria. Consulto a todos os conselheiros, desta turma revisora, se tem algum assunto relacionado à turma revisora que queiram tratar. De minha parte, não, senhor presidente. Da mesma forma, não. Então, diante disso, eu declaro encerrada, agradecendo a todos, agradecendo aos servidores que emprestaram apoio, agradecendo aos conhecimentos que adquiri com os votos apresentados pelos componentes desta turma. E, diante disso, declaro encerrada essa primeira sessão mensal do mês de outubro da primeira turma revisora do Conselho Superior do Ministério Público, desejando uma boa tarde a todos.